Já perdi as contas de quantas vezes eu vi o trailer de Crash 4. Tá muito lindo esse negócio e as cores estão muito fantásticas. E eu tô doida pra jogar esse Crashzinho maroto. Deu vontade até de ressuscitar o meu PS1. Mas graças ao meu bom marido, eu tenho a versão remake que fizeram de 2017. No início eu não tinha gostado muito por causa da jogabilidade desse remake, que era horrorosa. Parecia que o Crash tinha 2 botas de ferro nos pés. Recentemente eu vim jogar de novo e graças a Deus eles melhoraram essa jogabilidade. Então eu posso voltar a gostar desse remake de Crash. Bom, gente, se vocês ouvirem um vento, sinos tilintando, é porque está dando uma ventania aqui no Rio de Janeiro. E eu espero que não seja a mesma coisa que aconteceu lá no sul do Brasil, né? Torcemos, oremos, porque esse ano de 2020 parece que é o ano das 10 pragas do Egito. Só que são as 10 pragas do Brasil. Bom, no calendário maia, pelo menos dizia que o fim do mundo seria em 2020. Torcemos para que não. Então, como vocês muito pediram, eu estou trazendo um vídeo de meu processo criativo! Esse é o meu processo criativo, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como eu faço. Então, gente, eu não coloquei o vídeo na íntegra, vão ter partes aceleradas do mesmo jeito, mas eu vou explicar tintim por tintim, porque senão esse vídeo ia ficar enorme, ele já tá muito grande. E por favor, assistam até o final para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para vocês, para outras pessoas também. E como nós brasileiros carecemos muito de vídeos como esse, que a maioria das pessoas fazem tudo em inglês, né? Até alguns artistas brasileiros eu vi fazendo esse vídeo em inglês e a gente carece muito de um pouquinho de aprendizado na área de ilustração aqui também. Humildemente, eu trago o meu processo porque eu ainda estou aprendendo, então esse é um pouquinho do meu processo que eu vou passar para vocês. Bom, eu sempre começo com as cores base. Eu faço o sketch, claro, faço a minha pesquisa lá no Pinterest, que é mais fácil porque tá tudo reunido lá já, você pode criar sua pastinha lá de referências, você salva depois as suas referências, coloca num arquivozinho pra abrir, pra não ir ficar migrando de Pinterest, Photoshop, ou o programa que você use, sei lá. Então, eu separo essas referências, faço o meu sketch, e eu usei como referência esse novo Crash, que eu achei as cores muito bonitas. Aproveitando também que esse é um desenho que eu estou redesenhando, né? Depois de 4 anos que eu fiz o Crash Bandicoot. Aí eu começo, depois do esboço, começo com as cores base. Eu faço tipo uma silhueta primeiro, pra facilitar. Eu trabalho assim. Tem gente que usa linhas, eu não uso linhas. Por quê? Porque eu sou horrível com linhas. Minhas linhas saem tremidas, saem tortas. Então, a minha dificuldade com linhas formou basicamente o meu estilo, que é sem linhas. E porque eu também gosto. Mas tem alguns desenhos meus antigos que eu fiz algumas linhas, mas bem pouquinhas assim, como se fosse um rabiscadinho, um esbocinho, que eu gosto também bastante desse estilo. Então, eu pego essa cor base, que fica como uma silhueta, e vou sobrepondo as outras cores base por cima dessa silhueta. Esse é o meu processo de trabalho com as cores base, que eu acho mais fácil também, que tem gente que faz tudo separado, né? Faz a cor da pele separada, faz o cabelo separado, mas eu prefiro desse jeito porque, além de ser mais rápido, otimiza o seu trabalho e você tem um controle maior das suas cores do que você está trabalhando com as layers, né? Eu trabalho com layers separadas, então, tipo, eu faço o rosto numa layer, o corpo, ou a calça, o sapato numa layer, depois eu junto tudo. Mas primeiro eu trabalho separado pra não ocorrer aquilo de deu um ruim em alguma layer, eu vou lá e só troco e refaço de novo. Então é mais fácil pra mim seguir esse processo. E quase ia esquecendo de falar dos brushes que eu uso, que eu adoro textura.
brush. E os brushes que eu uso são os do 2D Kyle, que são esses que estão aqui na esquerda, que tem um montão, que são os brushes de gouache. Às vezes eu uso pra sombras e pra pintura mesmo. O do 2 de Nós, que está grátis no Gumroad. Vocês podem ir lá e baixar, tá de grátis. Então, eles são brushes de sketch, tem software, noise, que são aquelas poeirinhas muito bonitinhas, que dão uma texturinha muito maneira no desenho. E eu também uso o brush de grafite do Evolução Diária, mas esse é pago. Os que estão de graça são do 2D Kyle e o do 2 de Nós, que são os que eu mais uso. Então, esse foi um pedido que fizeram, né, pra eu mostrar os brushes que eu uso, e são esses aqui, tá bom? E voltando pro vídeo... Falando um pouquinho do Crash, ele é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Eu fiquei imensamente feliz com o anúncio desse retorno. Eu pensava, né, que o Crash 4, que era o Wrath of Cortex, que saiu pra Play 2, fosse o Crash 4 e o Twinsanity fosse o 5. Mas não, na verdade, eles eram tipo um spin-off do Crash. É porque o Crash tem tantos jogos, tanta variedade de jogos, que a gente fica meio perdida, né, com a história. Mas a trilogia oficial que conta a história do Cortex é aquela, do Crash 1, 2 e 3. E esse Crash of Cortex, Wrath of Cortex, ele é muito bom porque ele pega tudo que veio de bom do 2 e do 3, que o primeiro Crash, ele tinha uma jogabilidade limitada, ele não tinha rasteira ainda, ele não dava aquela barrigada, e isso foi acrescentado no 2 e no 3. Então, esse jogo do Crash de Play 2 tinha tudo de bom do Crash, as viagens no tempo, e parece que esse quarto também vai ter. Então, vai ter novos mundos, outras coisas super maneiras pra gente explorar, e eu tô doida pra jogar, e vai sair em outubro. E com esse anúncio, eu resolvi ressuscitar o meu Crash de 2016. Que ele, como vocês podem ver, ele tá bem ruinzinho. Era bem no começo de descoberta de traço e tal. E eu vivia fazendo somente essas coisas de 2D chapada, né? Eu vi que o meu traço evoluiu muito com o tempo. Não somente no estilo e na cor, como também na exploração de outros ângulos de câmera. Não somente nesse 2D chapadão que eu fazia. Eu ainda faço em alguns desenhos meus, mas eu comecei a trabalhar bastante essa exploração de outros ângulos de câmera. Eu ainda quero explorar mais essa câmera grande angular que pega de baixo pra cima ou de cima pra baixo, que eu ainda não explorei isso nos meus desenhos e eu quero explorar mais. E também essa perspectiva extrema. Vocês podem ver lá no meu Instagram que eu fiz alguns desenhos com perspectiva extrema, mas é algo muito difícil de trabalhar, porque se você não souber fazer, fica muito esquisito o seu desenho. E voltando ao processo aqui, é porque, gente, esse vídeo deu uns 25 minutos e o arquivo bruto eram 6 horas e 45 minutos. Então eu tive que comprimir ele em 25 minutos. Então eu tô falando um pouquinho da minha história com o Crash, desse meu redesenho que eu tô trazendo e um pouquinho do processo, né, pra não ficar tão vazio assim de fala. Eu fiz o uso de algumas referências do velho e do novo jogo que me ajudaram a visualizar melhor o que eu queria transmitir com aquele desenho de 4 anos atrás. Aquele sentimento de tensão, daquela bolona de pedra vindo atrás da gente e a gente rezando pro controle não falhar nos pulos, ou a mão não suar e escorregar no botão do analógico. Porque sim, eu ficava muito tensa nessas partes que vinham o urso ou o dinossauro, ou essa bolota de pedra e desgramenta. E eu fiquei muito empolgada com esse novo Crash, sabe? E o novo design dele tá muito bonito, os personagens estão muito bonitas, com habilidades, novos mundos. E eu acho que todos os redesigns, esse é o mais bonito, porque a cara do Crash sempre foi bizarramente assustadora nos primeiros jogos. Vamos falar, né? E ele veio dando uma melhoradinha lá pra 2004, por aí assim. E diferente desse Crash de 2017, que eles usam um pouco mais de textura, de realismo, né, no Crash, ele tá bem low poly. Low poly quer dizer que são poucos polígonos, é uma coisa bem simples, mas que também fica bonita, que eles estão usando bastante nesses jogos indie, né, porque além de economizar tempo, economiza gastos. Eu não posso me esconder, porque eu adorei esse novo lançamento.
voltando aqui ao processo, eu vou explicar um pouquinho sobre as sombras. E como elas são muitas, eu vou separar em tópicos. Temos então a sombra própria, a sombra de oclusão, a sombra projetada e a meia sombra. A sombra própria é a que eu estou fazendo aí no desenho, que são essas sombras normais, né? Que quando a luz bate, você tem a sua sombra. A sombra de oclusão é aquela mais escurinha, quando a gente entra em contato com o objeto ou alguma outra superfície. E a sombra projetada, que dependendo da direção da luz, ela vai para um canto. Um bom exemplo para estudar é desligar as luzes da sala e colocar uma lanterna na sua mão e ficar mexendo a sombra para saber que lado que ela vai, se ela vai aparecer no chão ou na parede, que é o que chamamos de sombra projetada. No meu caso aqui, elas aparecerão quando eu for pintar a parte do cenário, que é uma camada abaixo dos personagens que eu faço. E a outra sombra, que é a meia sombra ou meio tom. O nome já mesmo se explica, né? Porque ela está ali entre a sombra e a luz. Então, ela é a meia sombra. Nessa parte de luz, existem 4 tipos de luzes. A luz especular, ou highlight em inglês, que é aquela com um brilho maior que tem no rosto, que fica bem branquinho. Não tem essa gordurinha que a gente tem no rosto. Quando bate a luz, ela fica a parte mais brilhante. Então essa é a luz especular. A luz plena, que cobre toda a área, ou a luz direta, que é a luz que, ou vindo do sol, ou vindo de uma lâmpada, é a que cobre toda a área do seu rosto. É a luz plena. E a luz refletida, que quando a gente meio que se aproxima de um objeto de uma cor diferente, da grama ou de uma pedra, quando o sol bate, a luz que está no objeto, dependendo da cor do objeto, ela é refletida no nosso corpo. Ela geralmente aparece um pouquinho da sombra, né, da gente. Então, é a luz refletida, que é essa que eu fiz no Crash, que é a luz que tá vindo do sol, tá batendo no chão amarelo e tá refletindo nele. Mas como ele é amarelo, ele ficou um pouquinho mais clarinho. Então, ela deixou ele um pouquinho mais clarinho dentro desse efeito que eu usei o overlay. Um filtro que a gente usa no Photoshop. E a luz de recorte, ou ring light, que é aquela parte de trás, como diz, é aquele filo do filme, é a luz de recorte, que é uma luz que fica geralmente atrás, dando um destaque a mais no personagem, que eu coloquei essa luz aí. Bom, se vocês quiserem um vídeo de dica rápida explicando mais sobre luz e sombra, coloque aqui nos comentários, hashtag vídeo de luz e sombra, que aí eu faço um vídeo de dica rápida, explicando melhorzinho mais esses luz e sombra, todos esses detalhes e os nomes em inglês também, só se vocês quiserem, tá? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Um erro muito comum de quem está começando é achar que tudo que é sombra é preto e tudo que é luz é branco. E na prática não é assim. Sugiro vocês darem uma estudada nas ilustrações do Goro Fujita. Eu aprendi muito com os vídeos dele aqui no YouTube e vocês vão aprender também. Eu mesma nesse personagem não usei uma luz muito forte nele e aproveitei as cores dele mesmo. Eu só joguei uma luz refletida e uma luz de recorte além das sombras que eu coloquei. A sombra própria dele e as sombras de oclusão, que são aquelas áreas bem mais escurinhas, assim de contato entre o queixo e o pescoço, entre os dedos e tal. Ah, e quase eu ia me esquecendo de desenhar o Budega. Uga Buga. Hidago. Urabaga! 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 Eu chamava esse bicho de tudo quanto é nome, menos de Aku Aku. Eu vim descobrir que o nome dele é Aku Aku recentemente. E tipo, pra mim era Budega. Ou Uga Buga. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu processo aqui, bem básico, não tem muita coisa, é mais técnica mesmo, que a gente vai aprendendo com os anos, né? E sobre esse Crash, o que vocês já acharam? Vocês gostaram do redesign? Porque ele tá todo diferentão. Me falem aí se vocês gostaram, quais vídeos vocês querem que eu traga pro canal.
E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir mais um vídeo. Um abraço e um queijo. Tchau!